Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Antes de iniciarmos a nossa reflexão da palavra, rezemos juntos a ladainha da humildade. Jesus, manso e humilde de coração, ouvi-me. Do desejo de ser estimado, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser amado, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser conhecido, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser honrado, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser louvado, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser preferido, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser consultado, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser aprovado, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser humilhado, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser desprezado, livrai-me, ó Jesus. Do receio de sofrer repulsas, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser caluniado, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser esquecido, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser ridicularizado, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser difamado, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser objeto de suspeita, livrai-me, ó Jesus. Que os outros sejam amados mais do que eu, Jesus, dai-me a graça de desejá-lo. Que os outros sejam estimados mais do que eu, que os outros possam elevar-se na opinião do mundo e que eu possa ser diminuído. Que os outros possam ser escolhidos e eu posto de lado. Que os outros possam ser louvados e eu desprezado. Que os outros possam ser preferidos a mim em todas as coisas. Que os outros possam ser mais santos do que eu, embora me torne o mais santo quanto me for possível. Jesus, dai-me a graça de desejá-lo. Primeira leitura. A leitura de hoje é tirada do segundo livro de Samuel, capítulo 12, dos versículos 1 ao 7a e depois dos versículos 10 ao 17. Naqueles dias o Senhor mandou o profeta Natã a Davi. Ele foi ter com o rei e lhe disse: Numa cidade havia 2 homens, um rico e outro pobre. O rico possuía ovelhas e bois em grande número. O pobre só possuía uma ovelha pequenina, que tinha comprado e criado. Ela crescera em sua casa junto com seus filhos, comendo do seu pão, bebendo do mesmo copo, dormindo no seu regaço. Era para ele como uma filha. Veio um hóspede à casa do homem rico e este não quis tomar uma das suas ovelhas ou um dos seus bois para preparar um banquete e dar de comer ao hóspede que chegara. Mas foi, apoderou-se da ovelhinha do pobre e preparou-a para o visitante. Davi ficou indignado contra esse homem e disse a Natã: Pela vida do Senhor, o homem que fez isso merece a morte. Pagará 4 vezes o valor da ovelha por ter feito o que fez e não ter tido compaixão. Natã disse a Davi: Esse homem és tu. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Por isso a espada jamais se afastará de tua casa, porque me desprezaste e tomaste a mulher do Hitita Urias para fazer dela a tua esposa. Assim diz o Senhor: Da tua própria casa farei surgir o mal contra ti, e tomarei as tuas mulheres sob os teus olhos e as darei a um outro. E ele se aproximará das tuas mulheres à luz deste sol. Tu fizeste tudo às escondidas. Eu, porém, farei o que digo diante de todo Israel
e à luz do sol. Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. Natã respondeu-lhe: de sua parte, o Senhor perdoou o teu pecado, de modo que não morrerás. Entretanto, por teres ultrajado o Senhor com teu procedimento, o filho que te nasceu morrerá. E Natã voltou para sua casa. O Senhor feriu o filho que a mulher de Urias tinha dado a Davi, e ele adoeceu gravemente. Davi implorou a Deus pelo menino e fez um grande jejum. E voltando para casa, passou a noite deitado no chão. Os anciãos do palácio insistiam com ele para que se levantasse do chão, mas ele não o quis fazer, nem tomar com eles alimento algum. Nos preparemos para a reflexão da palavra, rezando juntos o Salmo responsorial, retirado do Salmo 50. Criai em mim um coração que seja puro. Criai em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Dai-me de novo a alegria de ser salvo, e confirmai-me com espírito generoso. Ensinarei vosso caminho aos pecadores, e para vós se voltarão os transviados. Da morte como pena, libertai-me, e minha língua exaltará a vossa justiça. Abri meus lábios, ó Senhor, para cantar, e minha boca anunciará vosso louvor. Criai em mim um coração que seja puro. Evangelho. O Evangelho de hoje é tirado de Marcos, capítulo 4, dos versículos 35 ao 41. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: vamos para a outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Reflexão. A barca sempre foi interpretada como símbolo da comunidade cristã, a igreja. No evangelho que ouvimos hoje, a comunidade se sente amedrontada e assustada diante do furor das águas do mar. Sente-se abandonada e parece não haver ninguém para salvá-la. Aquele que poderia socorrê-la, Jesus, dorme durante a tempestade. Talvez seja este o sentimento de muitos cristãos no tempo e no lugar onde Marcos escreve e dos cristãos em todos os tempos e lugares. No entanto, quando pedem por seu socorro, Jesus acalma a tempestade, salvando a todos. Mas Jesus os repreende pela falta de fé. Marcos ensina que Jesus está sempre presente, demonstrando seu poder em favor dos discípulos, da comunidade cristã e de todos os seres humanos. O sono de Jesus não é sintoma de cansaço, mas expressão de seu confiante descanso em Deus. Percebe-se o grande contraste entre a atitude de Jesus e a dos discípulos. Jesus desperta não pelo barulho da tempestade, mas pelos gritos de terror dos discípulos. Jesus acalma a tempestade. Silêncio, cala-te. Depois volta-se para os discípulos. Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? É como se lhes dissesse: Vocês não viram tudo o que realizei até hoje diante de seus olhos? Não acreditam ainda? Eu estou sempre com vocês. Não precisam ter medo de nada.
E a comunidade na barca, admirada, pergunta-se: quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Não sabem o que dizer e se questionam. Apesar de já terem convivido com Jesus, ouvido seus ensinamentos e visto suas obras poderosas, não sabem de fato quem é Jesus. Quem é este? Com esta indagação, a comunidade de Marcos e nós, atualmente, continuamos lendo e refletindo seu Evangelho para que, quando terminemos a leitura meditativa, possamos saber quem é Jesus, o Messias, Filho de Deus, cheio de poder, que nunca abandona seus amigos, seu povo, sua comunidade. Mas e quanto a nós? Será que temos tido fé suficiente para nos acalmarmos, mesmo diante das tempestades desta vida? Reflita. Tenha um santo e abençoado dia. Grave agora um áudio com a leitura do dia e encaminhe para o seu próximo. Ou envie um versículo da Bíblia nesse instante. Se preferir, compartilhe este vídeo. Curta, comente com o seu amém. Deus te abençoe.